Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Johnny Nascimento, estamos aqui para vocês para uma dica do Detran, tá? O assunto aqui, dentre outros escolhidos aqui nesse momento, numa síntese, nós vamos falar acerca da alcoolemia no tocante à direção de veículos automotores, tá? Você vai ver que quando se fala desse assunto, é um assunto polêmico. Esse assunto ele vai dividir-se de duas maneiras, tá? Quando se fala na direção de veículo automotor, a alcoolemia ela pode ser na esfera administrativa, que uma multa e a suspensão do direito de dirigir. Na esfera criminal, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. No âmbito criminal, o que diferencia o direito penal das outras esferas, a tal da última ratio, é a restritiva de liberdade, tá? O que pode ensejar também a restritiva de liberdade. Então, vamos para a lousa que eu vou te dar aqui alguns exemplos muito rapidamente, tá? Então, a gente não vai esgotar o assunto agora, porque nós vamos ver mais detalhes disso adiante. Comentei com vocês há pouco que a alcoolemia na direção de veículos automotores dar-se-á de que maneiras? Ou esfera administrativa ou no âmbito criminal. O que eu vou mostrar aqui para vocês numa rápida síntese, pessoal? Quais são os meios de constatação? Como é que eu posso verificar a influência de álcool ou substâncias psicoativas? Quais são as sanções? Aqui na esfera administrativa, você vai ver um pouco mais adiante que eu tenho lá uma penalidade de multa, você vai ver que você tem uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, tá? E na esfera criminal, além da penalidade da multa, além da suspensão do direito de dirigir, eu vou ter a privativa de liberdade, que aqui no caso é a sanção mais severa. Então, como é que eu verifico isso na direção de veículo automotor? Quais são os meios de constatação? Nós temos várias maneiras, tá, pessoal? Quais são elas? Quais são elas? Essas maneiras, esses meios de constatação, eu já estou dando aqui para vocês exemplos, não importa se é na esfera administrativa ou se na esfera criminal, os meios de constatação são os mesmos. O que vai diferenciar é a esfera administrativa para o criminal? Se eu me utilizar do etilômetro, a quantidade de substância no organismo. Você vai ver um pouco mais adiante que se eu utilizar o etilômetro com referência para a constatação da alcoolemia na esfera administrativa, a medição realizada, ela tem que ser, no caso do etilômetro, ela tem que ser igual ou superior. Igual ou superior a quanto? A 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Ela começa em 0,05 e vai até 0,33 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Por quê? Porque você vai ver lá adiante que no âmbito criminal começa igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. De forma análoga, se eu utilizar aqui o sangue, também. Na esfera administrativa, você vai ver que a lei fala em qualquer concentração de álcool vai ensejar o disposto lá no artigo 65. E na esfera criminal? Na esfera criminal, eu também tenho como verificar o exame de sangue? Tenho, só que lá você vai observar que a concentração ela tem que ser também igual ou ela também vai ser superior a quanto? Se eu usar o sangue, 6 decigramas de álcool por litro de ar alveolar. Então, pessoal, os meios são os mesmos, diferenciando-se pela quantidade da substância no organismo, tá? Então, pode ser pelo etilômetro, pode ser pelo exame de sangue, pode ser pelos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Quais são? Olhos vermelhos, fala pastosa, odor alcoólico, desordem nas vestes, arrogância, vômito, soluço, enfim, vários. A resolução 432 elencou quais são lá os sinais de alteração da capacidade psicomotora, tá? Pessoal, outra polêmica. Quaisquer daquelas provas em direito admitidas são provas cabais para a caracterização da alcoolemia, seja na esfera administrativa, seja na esfera criminal. Como, por exemplo, um vídeo. Um vídeo é uma prova cabal, por exemplo, num crime? É uma prova cabal. E aqui na alcoolemia, um vídeo é uma prova cabal? Também. Por quê? Porque a redação da lei trouxe que a verificação do disposto aqui na alcoolemia pode ser etilômetro, sangue, imagem, vídeo, quaisquer outras recusa, quaisquer outras provas em direito admitidas, tá? Vocês vão ver isso aí um pouquinho mais adiante, quais são os dispositivos legais. Então, ó, pode ser exame clínico, pode ser uma prova testemunhal, 2 agentes e um fiscalizado, tá?
os próprios agentes, o cidadão. Então, pode ser uma testemunha. Outra aqui muito polêmica, pessoal, a recusa, tá? Toma cuidado. Porque não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Isso é uma outra coisa, é matéria lá numa outra situação. Nesse caso, você vai observar também, com o estudo da legislação, que o simples fato de você ser fiscalizado e na recusa, ou seja, a não submissão aos testes, vai ensejar sanções, tá? Se eu não tiver muito, não quero fazer, não quer fazer, não. Só que, eu tô aqui da forma que eu tô apresentando sinais de embriaguez? Não tô, né? Que bom, muito obrigado, então eu posso continuar bebendo. Cadeira, né, pessoal? Só que não. Então, por exemplo, no estado que eu tô aqui, sou fiscalizado, sou alvo da fiscalização, e no caso a recusa, não vou me submeter ao teste, não. Então o simples fato da minha negativa já vai ensejar a sanção. Agora eu chego para o agente de trânsito no momento da fiscalização e falo, eu não vou me submeter ao teste, só que não vou me submeter, pior que bala em boca de banguelo, né? Tô mais perdido que isso. Então, se eu estiver visivelmente embriagado, em que pese eu não venha fazer, eu venha me recusar, eu já posso, por esse motivo também, o quê? Ser preso. Então, nós temos lá vários meios de constatação, tá? Etilômetro, recusa, sangue, sinais, a alcoolemia, ela pode ser verificada tanto na esfera administrativa quanto na esfera criminal, tá? Então essa é a diferença entre elas. Vamos ver aí quais são os dispositivos legais, vamos ver um ato normativo, que quem já quiser uma dica, já quiser dando uma olhadinha, resolução 432/2013, tá? Sempre aparece na esfera administrativa, usando a resolução CONTRAN 432/2013, vai estar lá no artigo 6º. Se eu utilizar a mesma resolução 432/2013, vou me utilizar aqui no caso do artigo 7º, isso usando como referência um ato normativo, no caso, a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, número 432/2013, tá? Na esfera administrativa, qual a sanção para quem dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência? Você vai observar que é uma infração de natureza gravíssima, tem penalidade de multa, a multinha é uma multinha 10 vezes, já sabe o que significa multa 10 vezes? O que significa isso? É muito comum, professor, porque multa 10 vezes, eu pego uma infração gravíssima, quantos pontos são? 7. Então eu pego 7, multiplico por 10, tenho 70 pontos, é isso? Não, claro que não. Por que não? Porque o artigo 259 traz a gradação da pontuação. Lá no artigo 259, você vai observar o seguinte, que a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Infração de natureza gravíssima, não importa qual é o fator multiplicador. Você vai achar fator multiplicador no código aí vezes 10, vezes 20, vezes 60. Então, não importa qual é o fator multiplicador, não se multiplicam pontos, multiplicam-se os valores, tá? Então eu vou pegar o valor de uma infração de natureza gravíssima, que é 29347, vou multiplicar por 10. Quantos pontos esse camarada vai ter no prontuário? A infração de natureza gravíssima, ele vai ter 7. Só que a multa tem um fator multiplicador que é vezes 10, tá? Outra sanção que ele tem aqui na esfera administrativa, você vai ver que a carteira dele vai ser suspensa. E vai ser por um período que eu sempre falo, passa rápido. Por que passa rápido? Porque é um período de 12 meses. Falo, quão rápido passaram esses últimos 12 meses da nossa vida? Muito, né? Então eu sempre falo que 12 meses passa rápido. Você vai ver que no caso de reincidência, aplica-se em dobro a sanção prevista no caput. Ou seja, o fator multiplicador da multa, que era vezes 10, agora vai para vezes 20. A suspensão da carteira, que eram 12 meses, agora você vai observar que são 24 meses, tá? Então, essa aqui é a situação aqui na esfera administrativa. Agora, e no âmbito criminal? No âmbito criminal, além da multa, além da suspensão, você vai observar que eu também tenho uma pena, tá? Isso é o que diferencia o crime, tem uma pena. Qual que é a pena? Você vai observar que a pena é uma detenção. Essa detenção ela vai variar de um período que vai de 6 meses a 3 anos. Então, veja, você vai ter a suspensão, vai ter a multa e também tem a restritiva de liberdade, tá? Então, isso aqui, pessoal, foi uma síntese. Vocês vão ver isso aí um pouquinho mais adiante. Lá no curso propriamente dito, vocês vão ter mais detalhes, artigo, resolução de questões, tá? Um abraço, espero você aqui.